O que é uma seita? Vamos ver respostas seitas com o Dr. Nauman Gajler. Já vimos características doutrinárias, agora vamos ver características sociológicas de uma seita. Nosso próximo vídeo sobre o mesmo tema vai ser características morais de uma seita. Olha só, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu comentário e compartilha esse conteúdo. Olha só, além das características doutrinárias das seitas, muitas delas, não todas, também possuem traços sociológicos que inclui o autoritarismo, o exclusivismo, o dogmatismo, sim, as mentes fechadas, as susceptibilidades, a compartimentalização, o isolamento e até mesmo o antagonismo. Vamos considerá-los de forma breve. Autoritarismo. O autoritarismo envolve a aceitação de uma figura de autoridade que frequentemente utiliza técnicas de controle mental sobre os membros do grupo. Como profeta ou fundador, a palavra desse líder é considerada final, eles consideram ela definitiva. O falecido David Koresh, da seita Brut Davidian, que significa ramificação davidiana, em Waco, no estado do Texas, é um exemplo trágico disso. Outras seitas que envolvem autoritarismo incluem os Meninos de Deus, agora chamados de A Família, e a Igreja da Unificação. Os profetas fundadores de seitas, eles não devem ser confundidos com Martinho Lutero ou John Wesley. As diferenças são significativas. Um reformador, em contraste com o fundador de uma seita, lidera a pessoa através do amor e não do medo. Influencia por amor e não por ódio. Procura motivos para motivar os corações, mas não tenta controlar os pensamentos. Lidera os seus seguidores como um pastor lidera ovelhas. Não as conduz como bode. Exclusivismo. Outra característica das seitas é o exclusivismo, que declara: somente nós temos a verdade. Os mormons acreditam que são a comunidade exclusiva dos salvos na terra. As testemunhas de Jeová acreditam que são a comunidade exclusiva dos salvos. Alguns grupos manifestam exclusivismo através de sua prática de vida em comunidades. Sob tais condições, é mais fácil manter controle sobre os membros da seita. Exemplos desse tipo poderiam incluir os Meninos de Deus e a Brut Davidian. É importante observar que existem alguns grupos religiosos que praticam a vida em comunidade, porém não são seitas. O grupo The Jesus People dos Estados Unidos, o Povo de Jesus dos Estados Unidos em Chicago, constitui um exemplo de um bom grupo cristão que vive em comunidade. Vamos ver dogmatismo, relacionados de perto com o exposto agora há pouco. Muitas seitas são dogmáticas. E esse dogmatismo é frequentemente expresso de forma institucional. Por um exemplo, os mormons declaram ser a única igreja verdadeira na Terra. As testemunhas de Jeová dizem que a sociedade Torre de Vigia é a única voz de Jeová na Terra. David Koresh declarou-se a única pessoa capaz de interpretar a Bíblia. Muitas seitas, elas acreditam ter a verdade dentro de uma pasta, como se ela ali a estivesse. Pensam que somente elas estão de posse dos oráculos divinos. Isso é característico de uma seita. Mentes fechadas, de mão dadas com o dogmatismo, está a característica de possuir mentes fechadas. Essa indisposição de, ao menos, considerar qualquer outro ponto de vista tem frequentes manifestações radicais. O mormon educado que encontramos nos disse que não importaria se pudesse ser provado que Joseph Smith foi um falso profeta. Ele ainda assim continuaria sendo um mormon. Um homem testemunha de Jeová que certa vez encontramos recusou-se a concluir a leitura de um artigo que provava a divindade de Cristo, porque, disse ele, isso está incomodando a minha fé. Foi a resposta dele. Vamos ver susceptibilidade. O perfil psicológico de
de muitas pessoas que são sagradas para dentro de seitas não é a do tipo bajulador. Com certa frequência, as pessoas que se juntam a uma seita são altamente incautas. Algumas vezes são até mesmo psicologicamente vulneráveis. Mas, acima de tudo, a mentalidade nas seitas é caracterizada por uma compartimentalização não saudável, isto é, elas põem em compartimentos fatos conflitantes e ignoram qualquer coisa que contradiga as suas afirmações. Muitos mormons possuem uma chama em seu seio, que faz com que seja praticamente impossível argumentar com eles sobre a sua fé. Membros de seita frequentemente aceitam ensinos conforme um tipo de fé cega, que é insensível à argumentação sensata. Um missionário mormon declarou que acreditaria no livro de Mormons, ainda que o livro dissesse que existem círculos quadrados. Ele disse que mesmo que isso tivesse escrito, ele continuaria crendo. Vamos ver uma característica também sobre isolamento. As seitas mais extremistas, elas criam às vezes fronteiras fortificadas frequentemente, precipitando finais trágicos, tais como o desastre em Waco, no estado do Texas, com a seita Branch Davidian. Desertores são considerados traidores, passando a correr riscos de vida e sendo perseguidos pelos membros mais zelosos da seita. Em muitos casos, disse aos membros das seitas que, se abandonarem o grupo, serão atacados e destruídos por Satanás. A construção de tais barreiras, seja de caráter físico, seja de caráter psicológico, cria um ambiente de isolamento que, por sua vez, leva ao antagonismo. Vamos ver sobre o antagonismo em si. Em um contexto de isolamento, são gerados tanto medo como o sentimento de hostilidade em relação ao mundo exterior. Todos os outros grupos são considerados apóstatas, o inimigo e as ferramentas de Satanás. Em casos extremos, esse fato pode levar a conflitos armados, como aconteceu em Johnstown e em Waco. Vamos ver características morais de uma seita. Isso aí a gente vai ver no próximo vídeo. Vamos ver as características morais de uma seita. Aproveita, compartilha esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, chegou até aqui, ainda não deixou o dedo no like, amassa o dedo aí no like, deixa aquele comentário, compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal e até o próximo, que vai ser características morais de uma seita. Vimos características doutrinárias, vimos agora características sociais, vamos ver também características morais de uma seita. Muito top, para depois a gente entrarmos na metodologia empregada pelas seitas. Tudo isso nós vamos tratar sobre esse conteúdo. Porque as seitas estão crescendo. São temas que vamos continuar dando. E se você ainda não faz parte, faça parte para não perder. Ativa o sininho para ser notificado. Porque as seitas são perigosas. Os perigos espirituais representados pelas seitas. Os perigos psicológicos representados pelas seitas. Os perigos físicos representados pelas seitas, a deturpação das criaturas e as seitas são pontos que nós vamos dar para entendermos a questão das seitas. E não deixe de visualizar os nossos shorts sobre esses temas. Temos também algumas coisas lá sobre a continuação desse tema. Até a próxima. Deus